E aí, pessoal, tudo bom? Professor Jefferson aqui. Bem, essa é a nossa sexta aula de Word, tá bom? Mas como está sendo nosso primeiro vídeo, né? Primeira aula remota, eu quero aqui passar alguns conceitos de novo para vocês aqui, tá bom? Bem, primeiro essa tela que está aparecendo para vocês é a nossa área de trabalho, tá bom? Essa barra inferior é a nossa barra de tarefas, tá bom? Então, toda vez que eu perguntar para vocês, abra um aplicativo específico, no caso o Word, primeiro nós temos o que? O nosso menu iniciar aqui, tá bom? É através desse menu onde nós pesquisamos alguns arquivos e aplicativos pelo Windows 11, tá bom? Bem, aqui no caso nós vamos pesquisar por Word 2010, tá bom? E esse aqui é o aplicativo de vocês. Nós podemos fazer o seguinte, olha só. Vim aqui em fixar na barra de tarefas. E olha só o que acontece. O Word ele vem e fica fixado aqui. Então, aqui, quando nós fazemos isso, toda vez que eu clicar aqui nesse íconezinho, o Word ele abre automaticamente, em vez de ter que eu vim aqui no menu iniciar, procurar na barra de pesquisa, colocar o Word 2010 e vir aqui abrir. Eu só venho aqui no final, aqui no início, na barra de tarefas, e dou um clique e automaticamente o nosso Word ele vai ser aberto, tá bom? Bem, como eu acabei de fazer essa instalação desse aplicativo, você está perguntando aqui para mim. Aqui no caso não vou fazer alterações. Bem, essa é a tela que vai aparecer para vocês quando vocês iniciarem Windows 11. Bem, recapitulando, essa aqui é a nossa barra de guias, tá bom? Arquivo para iniciar, inserir, layout, referências, correspondências, revisão e exibição. Nós já estudamos sobre o arquivo para iniciar, inserir layout da página, né? Em referências, esse é um conteúdo específico para o Word avançado, tá bom? Que aqui nós vamos colocar algumas questões de sumário, referência cruzada, tá bom? Mas algumas coisas eu já passei para vocês, no caso da legenda e das citações nós já fizemos, tá bom? Bem, recapitulando, a primeira guia é o arquivo. O arquivo, como vocês sabem, é a parte onde nós salvamos um arquivo, salvamos como. Professor, qual a diferença de salvar para salvar como? Bem, salvar como o próprio íconezinho dá a entender, ele possui um lápis em cima do disquete aqui nesse caso. E como nós interpretamos isso? É basicamente que ele vai salvar um arquivo copiado do original. Por exemplo, você tem esse arquivo aqui, por exemplo, teste 1. Esse foi o arquivo que você abriu. Só que agora, eu abri esse arquivo e ele está salvo dessa maneira. Só que agora eu fiz uma alteração e escrevi teste 2. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai salvar por cima do outro e quando eu abrir, vai aparecer isso daqui. Mas se eu quiser preservar o arquivo original, que é esse, e o arquivo novo, que é esse, ou seja, criar um arquivo original e criar um arquivo novo, nós utilizamos a opção salvar como, tá bom? Ele cria uma cópia do arquivo novo, deixando o original salvo, beleza? Abrir, fechar, e nós temos imprimir, salvar e enviar, que nós já falamos, tá bom? Bem, aqui na página inicial, ela é a principal ferramenta que vocês vão utilizar no nosso curso, tá bom? E página inicial ele é responsável pela parte tipográfica e pela parte dos parágrafos, tá bom? Aqui em área de transferência, como eu já falei para vocês, dei os exemplos
de recortar, que é o que? Retirar de um local e colocar em outro. Copiar é literalmente fazer uma cópia, ou seja, criar um arquivo novo baseado no mesmo, como se fosse uma ideia de clonagem. Tá bom? E colar é o que? Se eu copiei, eu vou colar, eu vou criar o segundo arquivo baseado no primeiro. Tá bom? Por exemplo, se eu seleciono as palavras teste 1 e percebam que colar não está habilitado, porque colar é resultado da cópia ou do recortar. Então ela só vai ser habilitada se eu copiar o seu recortar, tá bom? Por exemplo, se eu clicar aqui em copiar, agora ele habilitou essa opção, tá bom? Porque eu tenho alguma coisa, eu tenho algo que vai ser copiado, tá bom? Tem uma referência, e a minha referência quem é? Teste 1. Se eu clicar aqui em colar, ele gera o arquivo, o dado novo, que no caso é teste 1, tá bom? Percebam que aqui em teste 1 aparece aqui opções de colagem. Se eu clicar aqui, aparece o seguinte: opções de colagem. Manter a formatação original, mesclar a formatação, manter somente texto. Por exemplo, se eu colocar esse texto como negrito, por exemplo, e eu copiar, e eu vim em colar, percebam que ele vem em negrito, ou seja, preservando as características originais daquele dado que foi copiado. Mas se eu clicar aqui em opções de colagem, percebam que manter formatação original ele é padrão, porque é o que? A cópia do arquivo original. Mas se eu vier aqui em manter somente texto, a formatação que estava do arquivo original, ela é ignorada e apenas o texto é levado em consideração para a formatação limpa original, que no caso é calibre 11, tamanho 11, tá bom? Bem, recortar é a mesma coisa, eu seleciono um dado para me copiar, recortar, perdão, clico em recortar, percebam que ele sumiu. É aquela ideia que eu falei para vocês, de recortar, ele tira de um canto para o que? Ser jogado em outro, e aqui é a mesma situação. Tá bom? Eu posso manter a formatação original ou posso ignorar a formatação original para a formatação padrão. Perfeito? Bem, a tecla que eu utilizei para selecionar tudo é o Ctrl T, que eu já passei para vocês, tá bom? Bem, e aqui em fonte é a parte da tipografia. É tipografia. A tipografia, como o próprio nome já sugere, é o tipo da grafia, é o tipo da escrita. Então, aqui em fonte, nós vamos o quê? Mudar a fonte propriamente dita, que é a forma como nós escrevemos uma letra, é a característica peculiar, é a forma como eu escrevo uma determinada letra, é o que? A minha fonte, tá bom? E aqui é o tamanho dessa fonte, tá bom? Aqui nós temos alguns atalhos de aumentar e diminuir fonte, que eu já passei para vocês. E ele sempre vai seguir essa tabelinha aqui, ó. Se eu clicar, selecionar a palavra tipografia, clicar aqui, ele já vai pular para o 12. O 12 vai pular para o 14. Mas, professor, se eu quiser tamanho 13, por exemplo, aqui está 14, se eu clicar aqui em diminuir, ele pula para 12. Porque aumentar e diminuir fonte, tamanho de fonte, pela ferramenta automática, que são essas duas aqui, ela sempre vai seguir essa tabela. E se eu quiser um valor específico, eu tenho que digitar e apertar a tecla Enter. Tá bom? Olha só, agora sim ficou tamanho 13. Beleza? Bem, há uma coisa que não está aparecendo aqui, que é a nossa régua. Que nem eu falei para vocês, a régua é muito importante quando nós formos editar um texto, tá bom? E ela
para eu poder ativar essa régua, eu tenho que vir aqui em exibição e clicar em régua, tá bom? Bem, aqui na nossa página nós temos a barra de status. Ela vai dizer quantas páginas possui esse documento e em qual página eu estou. Esse primeiro número aqui, ó, esse número 1, que vem em primeiro, é a página onde eu estou. E esse 1 aqui diz o total de páginas desse arquivo. Tá bom? E palavras, ele conta literalmente o contador de palavras. Se eu clicar aqui, ó, ele cria uma palavra nova. Tá bom? Bem, lembrando que nós temos também a primeira letra da sentença em maiúscula, minúscula, maiúsculas, colocar cada palavra em maiúscula, alternar maiúscula e minúscula. Essa ferramenta ela pode ser acessada também com a tecla Shift e F3, tá bom? Por exemplo, se eu escrever aqui a palavra teclado e eu selecionar a palavra teclado e apertar Shift F3, ele alterna para maiúscula, minúscula e maiúscula, ou primeira letra maiúscula. No caso, eu cliquei as teclas de atalho Shift F3 e a palavra ficou minúscula. Se eu acionar novamente, vai acontecer uma outra coisa, que é o que? Apenas a primeira letra vai ficar maiúscula, tá bom? E se eu repetir esse comando, ele vai ficar totalmente maiúscula, tá bom? A palavra vai ficar em maiúsculo. Bem, aqui nós temos os estilos de fonte. Por padrão existem 3, que é o que? O negrito, o itálico e o sublinhado, tá bom? E aqui nós temos o taxado e nós temos o subscrito e o sobrescrito. Bem, os estilos de fontes eles são aplicados de forma diferente. Por exemplo, se eu escrever aqui a palavra fonte. Opa, eu quero somente a letra F maiúscula, então eu vou Shift F3, F3, que no caso colocou apenas a letra F maiúscula, tá bom? Quem tiver alguma dúvida sobre os comandos, recapitulando, Shift é a tecla que possui uma seta para cima, tá bom? E F3 são as teclas que estão alinhadas desde o ESC, a parte superior esquerda do teclado de vocês. Deixa eu abrir o teclado virtual aqui para vocês. Teclado virtual. Shift ele fica embaixo do Caps Lock, que no teclado de vocês é fixa. E Shift é a seta para cima, tá bom? Aqui no caso, não aparecem as teclas de funções, infelizmente. Mas no teclado de vocês vai estar ESC, F1, F2, F3 e assim sucessivamente até o F12. Perfeito? Bem, se eu seleciono minha palavra fonte e clico em negrito, a minha palavra ela fica o que? Destacada. Tá bom? Se eu selecionar a minha palavra e clico em itálico, a minha letra ela fica o que? Deitada. O itálico ele é sempre usado em palavras de termo estrangeiro. Normalmente, se o texto é português e você quer fazer referência a uma palavra em inglês, normalmente utiliza-se a palavra, o estilo em itálico na palavra. Tá bom? O sublinhado é somente o tracejado embaixo da palavra e nós possuímos vários modelos de sublinhado. Perfeito? Bem, percebam que eu apliquei várias formatações aqui. Apliquei o tamanho, apliquei o negrito, o itálico, o sublinhado.
Mas se eu clicar aqui em limpar formatação, tudo que eu fiz será alterado para o padrão. E o padrão é o que? 11 e nenhum estilo aplicado. Tá bom? Bem, aqui nós temos algumas opções que são fontes que antigamente era chamada de Word Art. São estilos, por exemplo, se eu clicar aqui e utilizar essa opção, ela vai aplicar um brilho, vai aplicar uma cor diferente. Normalmente não se utiliza-se muito esses estilos aqui de fontes, tá bom? Raramente você vai utilizar isso aqui em trabalhos oficiais. Tá bom? E aqui nós temos o que? O nosso marca-texto. Tá bom? E aqui nós temos as cores. Lembrando, isso aqui é apenas uma aula de recapitulação. É um resumo, tá bom? É uma revisão daquilo que nós já vimos várias e várias vezes durante as aulas. Tá bom? Bem, nós temos aqui em parágrafo. Percebam que o parágrafo de vocês, ele faz referência, nesse caso aqui, à posição da minha palavra ou do meu parágrafo. Querendo ou não, aqui é uma palavra, mas aqui também é um parágrafo. Aqui são duas palavras e dois parágrafos. Aqui são três palavras e o que? Dois parágrafos. Perfeito? Perdão, pessoal. Bem, e aqui são as posições desses parágrafos. Como você pode observar, há uma opção que já está brilhando aqui para nós, que é o que? Alinhar texto à esquerda. Lembrando, esquerda, direita da tela de vocês. Então, se eu quero o meu texto aqui do lado direito, eu tenho que o quê? Vir aqui em parágrafo, alinhar texto à esquerda. Direita, perdão. Alinhar texto à direita e alinhar texto à esquerda. Nós podemos utilizar as teclas de atalho. Todas as opções que possuem atalho, o próprio Word diz para vocês quais são os atalhos. Apenas passando o mouse em cima da opção, ela vai dizer qual que é esse comando. Por exemplo, centralizar está falando que o comando, ou seja, a tecla do atalho que ativa essa opção é Ctrl, segura Ctrl e depois eu seguro a letra E. Por exemplo, Ctrl E e o texto ficou centralizado e percebam que aqui ficou brilhoso, que mostra para você visualmente que essa opção está ativada. Tá bom? Bem, aqui nós temos os marcadores, que aqui no caso nós temos vários modelos que eles normalmente são usados em títulos e subtítulos. A mesma coisa nós temos os marcadores em numeração e também em letras. Perfeito? E nós temos também essas opções que podem variar conforme você vai tabulando, ou seja, vai criando subtítulos. Perfeito? Bem, e nós temos aqui a opção que é espaçamento entre linha e coluna. Linha e parágrafo, perdão. Esse espaçamento é literalmente a distância de uma linha para a outra, ou de um parágrafo para outro. No caso aqui está selecionado 1,15. Eu quero 1, que é o menor possível. Mas, professor, não tem como ajustar mais? Sim, só que aqui no caso nós teremos que ir
em layout da página e vim aqui em espaçamento. Percebam que o espaçamento depois tem 10. Esse valor aqui, nós podemos colocar ele em 0. E agora, uma linha estará bem próxima à outra. Tá bom? Então, se você está vendo que mesmo você colocando 1 centímetro aqui, mas você quer ajustar mais, ou seja, aproximar mais as linhas, vem aqui em layout da página, que nós já falamos também sobre ela, e o espaçamento do parágrafo colocamos em 0. Tá bom? Bem, voltando aqui em página inicial, nós podemos o que? Colocar espaçamento até 3 centímetros também. E nós temos aqui o balde de tinta em parágrafos. Olha só como ele fica. Ó. O parágrafo inteiro ele fica preenchido com uma cor. E nós temos aqui também as bordas, que cria uma borda em todo o parágrafo. Tá bom? Bem, ele é diferente da tabela, tá bom? Isso aqui é apenas uma borda. É apenas o desenho entre o meu parágrafo, tá bom? A tabela é um recurso separado do Word, tá bom? Bem, a parte de página inicial, não sei se vocês ouviram, mas como eu moro próximo ao Calderaro, a sirene aqui passou. Bem, a parte de página inicial, basicamente, é essa. Por que nós não iremos falar sobre os estilos e edição, que é um assunto que iremos abordar separadamente, mas que eu já passei para vocês, tá bom? Localizar na parte de edição é o que? Eu procurar literalmente um termo específico ou uma palavra específica. Por exemplo, eu quero pesquisar a palavra teste, ele vai me dizer aonde tem a palavra teste. Se eu escrever Jefferson por aqui e pesquisar Jefferson, ele vai me dizer aonde no meu texto tem essa palavra. Esse recurso é muito bom em arquivos e documentos que tem muitas páginas e você quer saber uma palavra específica. Tá bom? Bem, em substituir, ele vai ou localizar esse termo, olha só, ou eu posso localizar Jefferson e substituir, ou seja, ele vai procurar no documento de vocês essa palavra e você pode trocar automaticamente essa palavra por uma outra que você deseja. Por exemplo, eu quero que o Word procure a palavra Jefferson e troque por professor. Então ele vai substituir tudo. E onde ele achou a palavra Jefferson, ele substituiu por professor. Perfeito? Bem, essa aqui é a nossa aula nossa primeira aula, que é a parte de página inicial do nosso Word. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até a próxima aula.